Como melhorar o seu inglês em 12 semanas? Pois bem, meu nome é Carol Duarte, eu moro aqui na Austrália há alguns anos e eu estou fazendo agora um planejamento de estudo de inglês por 12 semanas, porque eu quero levar o meu inglês para um próximo nível, né? Quero melhorar a minha fluência, quero melhorar a minha confiança ao falar e quero melhorar também a minha pronúncia. E por isso eu estou dividindo esse planejamento aqui com vocês. Eu já fiz 2 vídeos sobre isso, um sobre como fazer um planejamento baseado no livro The 12-Week Year, e o segundo foi o meu progresso nessa primeira semana. E hoje eu tô trazendo aqui não só o meu progresso, mas algumas coisas que eu acredito que são muito importantes para quem quer desenvolver o inglês, melhorar e aprimorar na língua. Eu trouxe na semana passada que dentro do meu planejamento eu tinha algumas coisas semanais, diárias e pontuais que eu tinha que fazer aí dentro do meu planejamento. Se você não fez o seu planejamento ainda, você quer melhorar o seu inglês, vou deixar um vídeo aqui e vou deixar ele na descrição também para ao final desse vídeo aqui você ter acesso a esse conteúdo e poder fazer o seu planejamento. Mas basicamente eu coloquei diariamente 4 coisas que era para eu fazer, que é, eu tô aqui com a minha agenda aqui na frente, gente, se vocês verem eu olhando aqui é porque eu não quero deixar de falar nada. Uma das coisas é a minha prática no aplicativo que eu estou utilizando, que é muito maravilhoso para pronúncia, eu utilizo ele há muitos anos, o nome é Elsa, e eu fiz ele esses 7 dias. A outra coisa é me gravar falando inglês, eu me gravei todos os dias, teve um dia que meu celular acabou a bateria no meio, mas eu, fiz aí, tem pelo menos um pouquinho do vídeo. A minha terceira tarefa era ouvir um podcast, no meu caso eu escolhi um sobre a Bíblia, como eu disse na semana anterior, isso não acredito que é o que precisa para o meu inglês ficar muito bom, eu quis juntar o útil ao agradável e eu queria testar mais essa semana para ver se eu iria continuar com isso, e essa semana eu consegui fazer 3 dias, e a quarta coisa seria estudar 5 palavras, que às vezes eu já até vi, às vezes pelo contexto eu consigo entender, mas que eu não tenho no meu vocabulário. Então eu tô fazendo isso também todos os dias. Essa semana eu consegui fazer 4 dias, na verdade. E aí, sobre o podcast, eu fiquei meio em dúvida como eu iria fazer. E por conta das coisas que aconteceram nessa semana, eu vou mudar essa tarefa para uma leitura em voz alta. Eu vou contar aqui daqui a pouco as coisas que aconteceram e que me fizeram pensar nessa alternativa e que eu acredito que são coisas que você também possa fazer para melhorar e conseguir avaliar essa melhora do seu inglês. Semanalmente eu tinha que conversar com 3 estranhos e assistir a um podcast fazendo a técnica do shadowing, que é como se eu estivesse falando por cima do que aquela pessoa está falando. E aí, essa semana, eu consegui falar com as 3 pessoas, foi a última pessoa, eu falei assim, nos 47 do segundo tempo. Eu tinha tentado conversar com uma pessoa mais cedo, mas a pessoa não deu muita abertura. E aí, no finalzinho do dia, achando que já tinha, deu errado, eu fui no supermercado com meu marido, eu não quis entrar no supermercado porque estava muito frio, eu estava com roupa de praia, assim, estava ainda molhada de biquíni, não queria entrar naquele frio do ar-condicionado do supermercado. E aí eu comecei a conversar com segurança, então já consegui matar essa última tarefa. E a outra, que é a prática do shadowing, eu peguei um podcast que eu amava, gente, quando ele começou assim, eu ouvia toda semana, eu ficava contando os dias para poder sair o próximo episódio, que é o She's on the Money. É uma australiana de Melbourne e ela faz um podcast, ela tem um podcast sobre finanças, muito bom. E eu, era viciada. E depois de um tempo eu parei, não sei porquê, e eu não voltei a ouvi-lo. E aí essa semana eu decidi fazer com esse, até porque foi um episódio que falava um pouquinho sobre carreira também. E aí eu tive uma única dificuldade. Eu não cheguei a terminar, eu quase terminei o episódio, mas eram 3 pessoas. E aí eu achei mais difícil fazer a técnica do shadowing, porque uma pessoa vai interrompendo a outra o tempo todo, assim, sabe? E você tá pegando o ritmo de uma pessoa e já pega o de outra. Então, o que ficou assim pra mim é que da próxima vez eu vou tentar fazer com podcast de 2 pessoas só, porque eu acho que é mais fácil. E eu gosto de fazer podcast de 2 pessoas e não só uma falando, porque no final das contas, na vida a gente tem diálogos, né? Então eu quero melhorar o meu inglês para conseguir conversar com outra pessoa. E quando a gente tá, falando só a gente aqui, às vezes você não vai usar expressões e, o jeito de falar como em uma conversa. Então já fica aí a dica para você que também quer melhorar o seu inglês para conversar com outras pessoas, em tentar fazer essa técnica com um podcast para 2 pessoas, porque você vai ver como é que é realmente em um diálogo. E aí, pontualmente, tinham 3 coisas.
Uma delas eu tinha mandado já os áudios que era para poder fazer a análise do meu sotaque. A segunda era, eu tinha marcado para essa semana agora, na semana passada, né, que é a semana que acabou de terminar, e eu consegui fazer o check-up de pronúncia com a Evelyn, e eu recebi já o resultado, eu vou falar muito disso aqui hoje. E a terceira coisa era entrar numa comunidade local. E aí eu entrei em uma comunidade do Toastmasters, foi no meu primeiro encontro, foi muito legal, quero falar com mais detalhes sobre isso, eu vou trazer isso aqui em uma outra semana, depois da minha segunda reunião, porque eu acho que eu vou conseguir trazer um pouco mais dessa experiência depois de ter ido mais de uma vez. E aí, eu quero, né, entrar mais nessa parte dessa análise. Como que funciona assim, né? Como é que tá sendo essa questão do inglês? Tem gente que tá com o inglês mais básico, né, ainda tem um pouquinho mais de dificuldade de falar, tem vocabulário mais limitado e tudo. E que aí eu acredito que é mais fácil de você medir, de você ver um progresso muito grande. É que nem quando você vai emagrecer. Eu, no meu primeiro intercâmbio aqui na Austrália, eu trabalhava em empregos operacionais, né? Trabalhei como garçonete por bastante tempo. E aí comia tudo errado, em horários ruins, e ficava muito ansiosa também, comi muito doce. E eu engordei muito. Eu engordei uns 10 quilos. E eu lembro direitinho que, assim, para você perder os primeiros quilos, daquele primeiro progresso, ele é muito rápido, muito fácil de medir. Agora, quando eu já tinha perdido, sei lá, uns 8 quilos, para eu perder os últimos 2, era mais um refinamento, né? Então eu já tava comendo bem, já tava fazendo exercício e aí tinha que refinar algumas coisinhas para chegar lá. E eu acredito que nessa questão do inglês é a mesma coisa. Então, é fácil você ver um progresso grande até, né, no nível mais básico até um nível intermediário. E depois que você vai do intermediário para um avançado, e principalmente do avançado para um inglês melhor ainda, é mais sutil as melhoras. Então, por ser dessa forma, eu senti muita necessidade de ter uma pessoa me avaliando para eu conseguir entender quais eram aqueles parafusinhos que eu tinha que apertar para poder chegar nesse inglês em um próximo nível. De novo, o seu objetivo nessa melhora de 3 meses pode ser qualquer um. É o que for melhor para você. E você vai ver que, né, até nesse primeiro vídeo que eu fiz, que eu deixei linkado aqui, tá na descrição aqui do canal também, desse vídeo, quando você for fazer o seu brainstorming para pensar em todas as coisas que você vai fazer, se o seu inglês for mais básico ou intermediário, talvez você vai colocar algumas coisas ali que são diferentes das que eu coloquei. Eu dei várias sugestões por lá, então pode ser que uma outra coisa sirva para você também, mas eu acho que principalmente se o seu inglês já está no intermediário para cima, às vezes entender de um profissional que pode ser melhorado pode ser muito benéfico. E no meu caso, meu inglês, eu acredito que já é um inglês avançado. Então, para eu melhorar, eu preciso. São ajustes finos. E isso é muito mais difícil a gente perceber sozinha do que quando tem uma pessoa nos avaliando. E aí, por isso que eu fiz essas 3 formas de avaliação. A primeira eu contei no vídeo passado, vou deixar o vídeo linkado aqui também, que foi no próprio aplicativo que eu utilizo. Eles fazem lá, tem um teste que você pode fazer e ver como é que o seu inglês está indo. E eu fiquei até um pouquinho triste, né? Porque quando eu fiz o teste, o meu inglês ele decaiu da última época que eu tinha feito esse teste. E como eu disse lá, pode ser né, às vezes não fui bem na prova, isso acontece, mas pode ser também que por eu não estar estudando e tudo, eu tava, né, dando alguns deslizes ali na hora de pronunciar algumas coisas. E aí, o meu progresso final da primeira semana para o final da segunda semana, que terminou ontem, já foi bem legal, assim, eu já consegui ver que realmente está fazendo muito resultado. Então, vou trazer primeiro esse progresso aqui. Quando eu fiz a prova de inglês do aplicativo, eu estava com 75%. E aí, na semana passada, ao final de uma semana de estudos, eu já fiquei com 88%. Eu já saí eu acho que a nota que eu tinha do IELTS, quando eu desses 75% seria uma nota 6,5. Eu já fui para uma nota 8. E essa semana eu já fui para 89% com uma nota 8,5. Aí você vai falar, Carol, mas 1% só, né? A diferença parece muito pouca. E é o que eu disse anteriormente. Eu acho que é mais difícil quando você vai, sei lá, sai do 50 para o 60, de um 40, 50 para você ir para um 60, 70 é mais fácil, mais perceptível do que quando você tá em uma nota mais alta. Eu acho que esse 1% ele faz muito mais diferença, né? E aí,
Na semana passada, quando eu fiz o teste, tava mostrando lá que... O teste não, desculpa. Quando eu peguei minha avaliação da semana, tava mostrando que eu tava no inglês intermediário. Essa semana já está mostrando como se eu tivesse um inglês avançado. Então, já deu um progresso aí. E aí, das 1, 2, 3, 4, 5 coisas que eles avaliam, também você vê o progresso que teve nessas coisinhas. Então, por exemplo, minha entonação, ela saiu de 83% para 84%. A minha fluência saiu de 84% para 85%. A pronúncia ficou igual. Eu estava com 91%, continuei com esse mesmo 91%. O meu listening, ele estava em 94% e agora ele está com 96%. Então, melhorou 2% aí. E o word stress, né, a sílaba tônica, saiu de 98% para 99%. Então, é 1%, 2% só que já tá fazendo uma diferença. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Na semana passada eu consegui mostrar o meu iPad assim, deu para vocês verem essa avaliação. Eu quero ver se vocês conseguem ver agora. Só para vocês podem, obviamente, entender como é que funciona no aplicativo e assim vocês podem fazer, né, avaliar o progresso de vocês também. Deixa eu ver onde que eu vi. Ah, tá, é aqui, ó. Então tá aqui. A minha tela tá um pouquinho suja, gente, mas eu acho que vai... Opa, sem querer cliquei. Ó, vamos ver se vai focar. Talvez não foque. A minha tela tá suja e ainda tá batendo a janela ali no fundo, né? Eu acho que talvez não vai dar pra ver. Deixa eu ficar atrás aqui pra ver se sumindo aparece. Bom, é basicamente esse meu progresso. E é aquela coisa, né, gente? Nada. Eu, aí nessa última semana, eu fiz 6 minutos, ó, 100 minutos e 6 dos últimos 7 dias. Talvez esteja contando hoje que eu ainda não fiz nada, mas deu aí 100 minutos e pouquinho. Nos últimos 12 meses, eu fiz 265 minutos de prática de inglês. Teve um pouquinho de coisa ali em abril, maio, junho, mas praticamente tudo é aqui agora no mês de fevereiro, né? E agora o mês de março também já começou com uma boa minutagem. Então você vê que assim, por mais que pareça que não mudou muito, mudou e esse estudo já tá fazendo uma certa diferença. Então, qual que é o meu objetivo agora, né? A única coisa que eu não melhorei da semana passada para essa segunda semana foi essa questão de pronúncia, que é um dos meus objetivos aqui. E aí, para melhorar a pronúncia, eu fiz a melhor coisa que eu podia fazer, que é um check-up de pronúncia. Então agora, a Evelyn, ela avaliando o meu progresso, ela conseguiu me mostrar quais são aquelas coisinhas que eu preciso de focar nesse momento para realmente levar a minha pronúncia para um próximo nível. Como que funcionou esse check-up, tá? Eu marquei com ela, e aí o horário que funciona para mim, que eu agendo lá no calendário dela, a gente tem um bate-papo. Então, primeiro ela faz algumas perguntas e eu vou conversando, eu vou falando. E depois, em um certo momento, ela coloca ali para mim algumas frases para eu poder ler. E aí eu leio essas frases também. Ela faz uma avaliação ali, ela já me dá um certo feedback. E depois de alguns dias, ela manda para mim um report e alguns áudios. Um áudio explicando o report, me mostrando onde eu tenho que melhorar. E ela também manda um áudio com as palavras que eu falei errado, algumas coisas que eu poderia melhorar. E uma quarta coisa que ela mandou que eu achei muito legal, ela faz um study set, que eles chamam, né? Que é como se fosse um planejamento de estudo para você conseguir estudar aquelas palavras que você errou e ficar melhor nela. Eu vou tentar dividir minha tela mostrando um pouquinho aí de como é que é esse estudo que ela fez para mim. Então ela basicamente me manda um link no Elsa e que vai mostrar aqui as palavras e eu vou poder clicar nelas e estudar cada uma delas falando e vendo, né, como é que se eu tô falando certo. Então aqui eu coloquei uma palavra, é a palavra colors, e eu vou testar aqui agora. Colors. Ainda deu uma erradinha exatamente na vogal que ela apontou para mim que eu preciso de melhorar. Então, vou até testar novamente. Colors. Agora já foi quase lá, errei um pouquinho o S no final. Vou tentar pela terceira vez. Colors. É isso aí. Colors. Agora sim. Então, acertei aqui
com 95%. E eu vou ter agora essas palavras para eu poder treinar, para poder melhorar esses sons. Eu fiz aqui agora rapidamente, ainda tenho que estudar os sons novamente, mas uma das coisas mais legais de todas é que ela me mandou esse report. E aí o report que ela mandou, eu vou mostrar aqui para vocês também, ele é de... são 19 páginas. E ela simplesmente mostra, né? Primeiro ela avalia cada um dos sons do inglês, como é que eu estou falando esses sons, para poder ver se eu estou fazendo da forma certa ou não. E depois que ela entende quais são aqueles sons que eu não estou falando da melhor forma, ela pontua quais que eu preciso focar. E eu acho que é isso que vai fazer esse 91% subir aí para os seus 92, 93 e tudo. Porque agora eu entendi ela colocou para mim 3 sons, ela falou que geralmente coloca 4, mas no meu caso esses 3 eram os mais importantes, então ela colocou para mim 3 sons que eu preciso de focar mais. Um deles é esse A, O, do colors, que é o da primeira sílaba. E o segundo som é o som do N. Eu até mostrei no meu Instagram ontem o quanto eu acho que eu tô falando certo e quando eu vejo tá falhando. E aí ela colocou aqui nesse report para eu poder ver direitinho. Eu vou tentar dividir minha tela aqui agora também, mostrando um pouquinho desse report para você entender como é que funciona. Basicamente, são essas 19 páginas aqui, mostrando, né, várias... Aqui tá todos os conteúdos que tem lá. Então, ela vai ter uma introdução, checklist, as priority areas, né, que são essas áreas de prioridade que eu preciso de focar. O que ela me recomenda para eu estudar, algumas dicas e um guidance, e depois um action plan. Então, ela vai olhando para mim, assim, quais são esses sons, por exemplo, esses sons aqui, que são sons que geralmente as pessoas erram, eu estava falando até certinho. Mas aí, por exemplo, nesse caso aqui, a ênfase no N estava errada. Então, ela vai mostrando esse tipo de coisa e depois ela me mostra aqui, por exemplo, as áreas de prioridade. Então, no meu caso, eu preciso de melhorar a minha pronúncia do N, eu preciso de melhorar a minha pronúncia desse som que eles chamam de carrot. E a terceira coisa é o ditongo O. Então, da palavra no, go, eu muitas vezes utilizo o O normal. Então, eu falo going, em vez de falar going. E aí eu preciso de refinar isso para eu poder deixar o meu inglês melhor. Tá vendo que não é uma coisa assim, não vão te entender. Vão me entender sim, mas eu entendendo, né, a pronúncia correta, melhorando a forma de falar, eu também vou me sentir mais confiante, eu vou me expressar melhor e isso é importante para mim. Carol, e qual que é a diferença dessa parte de pronúncia e sotaque? Porque no final das contas eu fiz as duas avaliações, né? Eu avaliei a minha pronúncia e eu avaliei o meu sotaque. E qual que é a questão aqui para mim, tá, gente? A pronúncia é você falar os sons da maneira certa. Claro que pode ser que de um inglês para o outro, de uma região para outra, exista uma pronúncia um pouquinho diferente de alguns sons. Mas a ideia é falar os sons da forma correta, porque assim você consegue ser entendido e também entender melhor as outras pessoas, quando você entende essa diferença de som. E eu acho isso extremamente importante em inglês, porque tem muitas palavras que a única coisa que muda de uma palavra para outra é um som. Então, às vezes a gente falando aquele som errado, dependendo do contexto, a pessoa pode ficar em dúvida se você está falando uma coisa ou outra. Em alguns contextos, a pessoa vai te entender de qualquer forma, mas, obviamente, ela vai ter uma visão de um inglês que não é tão bom quanto. Às vezes tem um gringo no Brasil conversando com você e ele pode estar falando uma coisa ali errada, você vai entender ainda assim por conta do contexto, mas a sua avaliação em relação ao português desse gringo vai ser diferente daquele gringo que está falando certinho. E já o sotaque é aquela coisa de região, né? O sotaque de um mineiro para um paulista, para um carioca é diferente. Então, pode ser assim, às vezes o ritmo da fala, às vezes vai ter uma pronúncia específica de alguma coisa que pode ser um pouquinho diferente, a entonação. Então, isso aí muda às vezes de um sotaque para outro. E eu não tenho a pretensão de perder o sotaque brasileiro. O que eu tenho pretensão é tem algumas pronúncias erradas que a gente faz e que acaba sendo, né, vindo aí dessa cultura, dessa língua materna. E aí isso pode fazer parte aí do sotaque brasileiro,
mas que é pronunciando errado. Isso aí eu quero perder 100%. Eu já trabalhei muito nisso, né? Eu trabalho na minha pronúncia desde 2021. Então, por exemplo, às vezes a gente coloca aquele i antes de começar uma palavra, ali antes de um S, ou um izinho no final de uma palavra. Isso aí, por exemplo, eu acredito que eu já perdi muito disso. Talvez ainda aconteça uma hora ou outra. Mas esse tipo de coisa, de que assim, você pode falar assim, isso é sotaque brasileiro, mas ele vem com uma pronúncia errada do inglês, e que não tem nenhum dos ingleses, não tem no inglês americano, ou no australiano, ou no inglês. Então, isso aí eu quero perder mesmo, tá? Agora, o sotaque, assim, ter um sotaque nativo e tudo, eu não tenho muita essa pretensão. Mas eu decidi, como eu tava, né, tentando avaliar o meu inglês e querendo entender para onde eu estava indo, eu fiz sim uma avaliação de sotaque. E isso me reforçou mais ainda que o que eu quero nesse momento é focar na minha pronúncia certa. Porque, gente, esse negócio de sotaque é um trem muito difícil. Vou pegar aqui o que eu escrevi dessa avaliação de sotaque para poder contar para vocês. Foi uma professora australiana, né, que avaliou para mim. E aí, por exemplo, ela mandou só umas palavras, umas frases para poder mandar um áudio. É muito diferente do da Evelyn, né? A Evelyn, por exemplo, ela fez uma reunião, uma conversa, e depois eu repeti algumas frases também. O que a Evelyn falou para mim, assim, que eu já achei muito legal e que eu já sabia e que talvez, né, nesse outro tipo de check-up eu não tive. O meu inglês falado, ele é melhor do que o meu inglês lido. Quando eu vou ler uma coisa, eu fico travadona, assim. Então eu não consigo ler direito. O meu marido, ele fala que tem uma expressão aqui em inglês, que é como se eu tivesse... Como é que é? Ai, meu Deus. Só porque eu ia contar pra vocês agora, eu esqueci a expressão. É como se eu tivesse marbles in my mouth. Ele fala como se eu tivesse, sabe, um tranque na boca, assim, e não consigo ler direito. Eu não consigo ler de forma natural. Então, o que eu gostei muito do check-up da Evelyn é porque ela teve a conversa e depois teve a leitura. E às vezes na leitura, você tá tão na cabeça que você quer falar aquele som direito que você fala meio robotizado. Então, teve esse quesito aí, né? E aí, uma das avaliações do meu accent, do meu sotaque, é a questão do R. Então, às vezes eu fazia um R australiano, que é um R quase inexistente, né? Às vezes eu fazia um R mais um pouquinho americanizado, que é aquele, sei lá, de falar uma palavra aqui para eu poder dar before. Então, no inglês americano é before, tipo com were. No inglês australiano vai ser mais um before. Nem sei como é que fala no inglês australiano, tá vendo? Tô falando que esse trem é difícil. Before? Eu não sei. Before. Uma coisa assim. E parece que em alguns lugares eu usei o R brasileiro mesmo. Então, na palavra árvore, né? Tree, como se eu tivesse usado isso no inglês brasileiro. No inglês brasileiro foi ótimo, né? O R que a gente usa no português. Eu não faço a mínima ideia de como é que seria certo. Eu só sei falar tree. Mas, de novo, eu quero entender se a pronúncia do meu R tá errada e não tanto focar se eu tô falando o R mais pro um inglês ou pro outro, porque, para mim, se eu falar o R direito, independente de onde é esse inglês, isso vai funcionar. Aí o que me fez pensar mais ainda que talvez não seja a hora de mexer em accent, mexer no sotaque. É que aí eu descobri que no inglês australiano, né, e da Inglaterra lá, de UK, eles não falam o R em quase lugar nenhum. Mas, em lugares que não existe um R, você tem que enfiar um R. Aí, gente, isso bugou minha cabeça de um tanto que eu falei, não tá na hora, entendeu? Eu quero focar na minha pronúncia. Vou te dar o exemplo. Tinha uma frase aqui que falava... Cadê a frase? Meu Deus do céu, fiquei doidinha. Era sofá à parte. Como é que fala isso em português? Sofa apart. Aí eu devo ter falado alguma coisa nesse sentido. Sofa apart. Mas nesse lugar que não existe R, eu tinha que colocar um R, que ele é um R intrusivo, que ele entra aí antes do apart. Então, seria, na verdade,
so far apart. Que pra mim, se eu tivesse ouvido uma pessoa falando isso sem contexto, eu ia achar que a pessoa tá falando so far apart, como se tivesse assim, tá muito longe. Eu não ia entender. Então, gente, isso bugou tanto minha cabeça, eu nem sei falar direito com esse R aí no meio. So far apart. Que eu falei, não vou mexer com esse negócio de accent agora, não. Então, teve essa questão. Outra coisa do meu accent que, né, essa diferença aí dos tipos de inglês, que é o A de last. Então, eu acho que eu devo falar mais last. Tipo, de último, né? Last. E no australiano seria mais last. Então, é um A mais aberto, assim, né? Teve uma outra palavra que teve esse mesmo negócio do A. Deixa eu ver se eu acho qual que é. Bathroom. Então, eu provavelmente falo bathroom. E aqui seria bathroom. Eu sou casada com um canadense, entendeu? Então, é muito inglês diferente pra minha vida. Não consigo achar que nesse momento é o certo pra eu ficar focando nessas coisinhas. Depois que eu melhorar a pronúncia, aí eu volto nisso. E aí, como ficamos, né? A Evelyn mandou aqui no report também um monte de palavra para eu poder testar. E aí eu gostei, assim, de lendo as palavras em seguida, que você consegue ver como é que elas são em cada inglês. Vou gravar minha tela aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho para vocês verem qual que é o esquema, tá? Então aqui são palavras, por exemplo, que tem M e N. Então, o que eu gosto aqui é que ela coloca primeiro uma coluna falando como é que elas são em inglês, depois say it loud, que seria, né, para falar em voz alta, aí ela escreve aqui de uma forma que a gente, lendo essa forma, a gente entende como tem que ser falado. E por fim, ela coloca aqui no IPA, que é um tipo de... Como é que fala? É uma padronização dos sons, né? E eu tenho um pouquinho de familiaridade com IPA, mas para quem não tem, dá para você só ler aqui nessa segunda coluna. Então seria lá, Tim, tin, Jim, gin, Tom, ton. E aí, com isso, você vai treinando. E eu brinquei um pouquinho assim com esses exercícios e eu vi o quanto que só te fazendo isso parece que você tá exercitando aqui, sabe? Então eu vou pegar isso pra mim. Aqui tem várias frases também. E olha que legal, gente. Ela coloca aqui as frases, tá vendo? Embaixo da frase em inglês fica a frase do jeito que, se você lesse esse jeito escrito, você estaria falando do jeito certo em inglês. Então, o her, né, de ela, é her. Her skin was cold. Então, eu acho isso muito legal. É uma forma que a Evelyn faz, né, lá no Instagram dela também, que eu sempre gostei, que sempre me ajudou muito. E aí isso vai me ajudar aí nessa prática para eu poder quase fazer um exercíciozinho aí com a minha musculatura, porque às vezes a gente usa músculos diferentes para pronunciar coisas diferentes. E isso é muito importante na hora da gente fazer a pronúncia certa. E aí entra aí os next steps, que são algumas coisas que ela colocou para mim e que a moça que olhou o meu accent, né, o meu sotaque também falou a mesma coisa, e aí que eu vou colocar agora na minha prática diária, que é essa questão de ler em voz alta. As duas falaram a mesma coisa, então é algo que eu já coloquei, já comecei a fazer, e a partir dessa semana agora eu vou contar isso. Em vez da Bíblia, eu vou fazer essa leitura em voz alta todos os dias. E a técnica de shadowing, que eu já estou fazendo com o podcast. Então, de novo, vou continuar vendo podcasts em inglês australiano, porque isso vai me ajudar a pegar, por exemplo, a entonação e o jeito de falar deles. É algo muito legal. E o Elsa. E aí a Evelyn também, ela já utiliza o Elsa e ela mandou para mim um study set. Eu acho que eu até mostrei isso mais cedo, gente, eu tô ficando doidinha. E eu vou agora pegar esse study set que ela me mandou e vou treinar isso também, geralmente nos meus 15 minutos diários. Às vezes eu faço toda a atividade que o aplicativo já separou para mim
para aquela semana e ainda sobra um pouquinho de tempo. Então, nesse pouquinho de tempo, às vezes eu fazia outros exercícios e agora eu vou começar a incluir esses que a Evelyn me mandou aqui para eu melhorar nesses sons e tentar levar essa pronúncia também para né, ganhar aí 1, 2% para a próxima semana. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você também quer testar esse aplicativo, eu deixei um link aqui embaixo, eu consegui com eles um link de desconto, então se você quer treinar a versão Premium, você consegue pagar aí com 50% de desconto. Neste momento atual, isso significa R$ 185 o ano inteiro, com 50% de desconto, né? Mas talvez esse preço possa mudar aí ao longo do tempo, eu não sei como é que funciona. E tem um link aqui também para, se você quiser testar ele gratuitamente, tem ali o teste para 7 semanas. Então tá aqui embaixo. Vou deixar também os contatos da Evelyn, se você quiser fazer aí um check-up, se você quiser entrar lá no Instagram dela, ela passa muito conteúdo interessante. E se você ainda não assistiu os outros vídeos sobre inglês, eu vou deixar eles linkados aqui, né, a playlist, para você fazer também essa melhora do seu inglês aí nas próximas semanas e quem sabe com isso conseguir aí um emprego melhor, seja aqui na Austrália, seja às vezes um emprego na sua área aqui na Austrália que pode ser melhor ainda, ou melhorar o seu inglês para o seu objetivo final. É isso por hoje e até o próximo.